do podcast. Brasil para maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Um podcast UOL Tab. Eu sempre gostei muito de fazer sexo. E liguei lá e falei, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas. É o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É muito burro quem fala, não, ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros, porque é puta, porque gosta de meter... Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Meu pai que ligava pros produtores, meu filho, o pai era tipo meu empresário, sabe? Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou. O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. E comigo ao vivo, cadê eles? Marie, Thiago, comigo ao vivo pra gente falar justamente desse podcast. Olá, Marie, boa tarde, seja bem-vinda ao All News. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Olá, Thiago, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Fabiola. Bom, eu já escutei lá e falei, nossa senhora, é quente, né, Maria? Como é que foi mergulhar nessa pesquisa, inclusive, e trazer algo que as pessoas, assim, muitas vezes consomem, mas morrem de vergonha de falar que consomem? E Alexandre Frota escancarou tudo. E, de algum lado aí, foi até visto como positivo, né? Porque famosão, do jeito que ele era e tudo mais, e ele escancarar isso dessa maneira. Aliás, o podcast começa justamente com uma discussão lá no Congresso, ele e o filho do Bolsonaro, e o filho do Bolsonaro todo moralista, ele fala, eu sei que você gosta. Porque é isso, né? Todo mundo já deu uma espiada, mas não assume, né, Marie? Não, completamente. Na época, eu acho que a gente até discute isso no primeiro episódio, né? Eu e o Thiago, quando a gente vai conversar, que foi a primeira vez de todo mundo ver pornô também, gente jovem, no caso, né? Eu escrevo sobre pornografia desde 2013, mais ou menos. E muito motivada justamente por essa fase muito maluca que aconteceu nos anos 2000, que a gente tende a esquecer às vezes, que sim, o Frota criou, sem querer, por acidente, né, digamos assim, esse gênero inteiro de celebridades na pornografia, que é uma coisa que, assim, não rola muito nos Estados Unidos, assim, nos grandes mercados pornôs. Então, foi uma coisa interessante de fazer, eu e o Thiago, porque eu acho que a gente tem uma visão diferente também, sabe? A gente consegue olhar para trás, tem quase uma década que isso aconteceu, então eu acho que também dá para dar um novo respiro, trazer um ar mais fresco, assim, para o assunto e até discutir algumas problematizações. O podcast Brasil para Maiores, ele traz, nesse primeiro episódio, Alexandre Frota. E o que pode vir pela frente, Thiago? Conta aí pra gente o que as pessoas podem esperar dessa série. Muita história doida, basicamente isso, assim. O Frota, o primeiro episódio é dedicado ao Frota, porque, como a Marie falou, ele abriu as portas mesmo, né? Saiu da cabeça dele essa ideia, ele que levou isso para Brasileirinhas, e isso automaticamente já chamou uma gama muito ampla de celebridades, subcelebridades, enfim, que viram ali a possibilidade de ganhar uma grana alta e voltar a ficar em evidência, né? Eu acho que isso é o que sempre motivou esse pessoal. Então, assim, logo em seguida entrou Rita Cadillac, Gretchen, Matheus Carriere, entraram muitas pessoas, gente até um pouco menos conhecidas, e isso, enfim, modificou completamente, né, a maneira como o Brasil se relacionava com a pornografia, né, virou assunto de mesa de bar, era comum a gente ver qualquer matéria no Domingo Legal, no programa do Gugu de domingo. Então, vai vir muitas histórias interessantes, assim, da maneira como o Brasil se relacionou com isso, né? Porque invadiu, assim, saiu de uma bolha. Então, as pessoas que nunca tiveram, até então, contato com pornografia, com certeza tiveram, de alguma forma, quando o Frota entrou, e quando toda essa galera veio junto. Ele trouxe uma transformação para esse mercado, né, Marie? Você, como estava falando, que acompanha esse mercado já há bastante tempo e cobre esse mercado. Hoje, como é que está hoje o mercado pornô brasileiro?
Aí tá, assim, tem uns anos já, isso a gente fala no podcast, isso a gente vai ficar mais pra parte final, sem dar spoiler, mas eu acho que lá pro final dos anos da década de 2000, com o crescimento dos sites de streaming, tipo Xvideos, Pornhub, a pirataria na internet ficou impossível de combater, né? Porque antes já tinha um problema com a pirataria de DVDs, né? Quem não lembra das banquinhas de DVD pirata, eu lembro, mas... E aí mas com a entrada desses sites de streaming, isso ficou cada vez pior para eles conseguirem controlar isso, e isso foi perdendo muito dinheiro. Hoje em dia, o que é a pornografia, o mercado pornô? Tem algumas indústrias, tem algumas produtoras, como a Brasileirinhas, que ainda existem, né? Acho que a Brasileirinhas acho que é a única, assim, dessa era de ouro que realmente sobreviveu, com muito menos cacife, sabe, grana. Mas hoje em dia é uma coisa que quem domina são as plataformas. É o OnlyFans, é Xvideos, e a Xvideos, ela faz parte de uma empresa, ela tem um nome de uma sigla lá que eu esqueci, mas o Pornhub faz parte da MindGeek. Então são grandes empresas de tecnologia que controlam a pornografia, que concentram ali o conteúdo pornográfico, e é ali que as pessoas monetizam. Mudou muito a indústria, na verdade. Eu acho que as novas tecnologias, a pornografia sempre é a primeira afetada pelas novas tecnologias. E é isso que aconteceu. Isso também que explica também o final dessa era de ouro que eu e o Thiago, a gente cobriu, né? E é bem assim, hoje em dia é inviável disso acontecer. Hoje em dia, se aparecesse uma BBB, uma ganhadora do BBB, batesse na porta da Brasileirinhas e falasse, olha, eu quero fazer pornô com vocês. Ou a gente perguntou isso pro dono da Brasileirinhas, ele falou, eu ia falar pra ela, tchau, não tenho dinheiro pra te pagar. É impossível, é inviável. Vai fazer OnlyFans. Você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo OnlyFans. Então, essa é a pornografia hoje em dia. Nunca foi uma indústria aqui no Brasil, nossa, meu Deus. Mas houve. Assim, nos anos 90, anos 2000, dinheiro rolava ali, sabe? E é uma coisa tão moral, assim, é muito maluco, né? Porque, por exemplo, a gente vai no dicionário e vai ver o que é pornografia. É algo imoral, é algo que, né, é indecente que se fala. Tanto é que quando quer falar, isso é pornográfico, né? E é muito maluco, Thiago, ouvindo até o podcast, e eu acho que essa foi uma contribuição do Alexandre Frota, e até a gente agora ouviu na chamada do podcast, que é um pouco disso, né? Como tratar, né, o pornô como algo normal, algo possível, né? Algo que não seja algo indecente. Ou você considera algo indecente, Thiago? Eu não sei nem começar a pensar isso, mas assim, o fato tá muito presente, sempre esteve, né? Lá desde os anos 80, tinha filmes com sexo explícito nos cinemas de rua. Enfim, isso já é outra história, mas isso está muito presente no brasileiro. Eu acho que isso foi uma das motivações também da gente fazer esse podcast, mais do que recontar essas histórias, né, que eu acho que ficaram perdidas lá nos anos 2000, poder investigar um pouco essa relação do brasileiro com pornografia, né? Se a gente pegar, assim, pesquisas de acesso, o brasileiro está muito presente nessas plataformas, né? Vendeu-se muito DVD nessa época dos anos 2000, né? Não era só locadora, isso vendia em posto de gasolina, chegou um momento. Então, assim, estava muito facilitado. E o brasileiro consome muito. Mas também, por outro lado, reage de uma maneira muito moralista a esses temas, né? A gente aborda isso no podcast, a forma como esses famosos que entraram nesse mercado receberam de críticas, né? Como é que eles conseguiram lidar depois de passar por isso. E a gente ouve muita história, assim, que a gente sente que existe um certo trauma, né? É quase uma mácula ali na carreira deles, que eles fogem como o diabo foge da cruz. E aí... E acho que isso é interessante, isso a gente consegue abordar no podcast, eu acho que dá uma ideia um pouco, assim, de como funciona realmente, como que a gente lida com isso, né? Eu até queria saber da Marie, porque ela estava contando aqui pra gente, né, que ela já trabalha com isso há muito tempo. Eu fico imaginando, o que você faz? Faz cobertura de pornô. E como é que as pessoas reagem, né? Porque é isso, é um moralismo tão fake, é tão irritante, né? Esse recalque que a galera tem em relação a isso. Consome que nem louco, mas não fala que consome. E você, se não me engano, você é formada em Direito, não é, Marie?
Eu sou bacharel em direito, completamente outra coisa. Ela fez direito e ela trabalha com cobertura de filme pornô. Imagino como as pessoas não devem pensar. Pensam o quê, né? É engraçado, né? Porque o que eu mais ouvi quando eu comecei a escrever sobre pornografia, porque assim, a minha vontade de escrever sobre pornografia sempre surgiu porque eu lia, jovem, matérias sobre a indústria pornográfica. Eu sempre quis muito saber como funciona a indústria. Mas, assim, tirando algumas exceções de bons repórteres, assim, aqui do Brasil, sempre era um tom muito jocoso. Até hoje. Sim, é um tom muito masculino e muito jocoso, né? Meio chançarro, sempre meio paquerando a atriz. Eu sempre achei horrível isso. Então, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu pensei, cara, eu quero fazer diferente. Eu quero tratar a indústria pornô como se eu estivesse cobrindo uma outra indústria qualquer. Eu quero saber como ela funciona, quais são os problemas, quais são os abusos, quais são as relações de trabalho. E, assim, das pessoas da indústria em si, são desconfiadas com a imprensa e tal, eu sempre fui muito bem recebida. Tanto é que, enfim, a Brasileirinhas, por exemplo, abriu as portas para a gente conversar, né? Só que eu sentia muito mais essa resistência com outros jornalistas, que era uma coisa meio, ai, quem liga para esse assunto? Tem muita coisa errada acontecendo no mundo, você vai falar sobre pornografia. Mas ainda bem que o Thiago, ele também já cobria pornografia também. Então foi uma junção de almas. Bom, isso aqui é só para te provocar, você que está nos acompanhando aí, a nossa audiência, de provocar a ouvir esse podcast. Estreia hoje, são 7 episódios. Hoje começa justamente o Brasil para Maiores. Tira as crianças da sala antes, porque tem coisinha pesada ali, entendeu? Vai lá, ouve no seu fone de ouvido, depois coloca lá no tab o que você achou, o que você não achou, compartilhe com todo mundo. Parabéns, Marie, pelo trabalho de vocês e pelo podcast. Parabéns, Thiago. Um beijo a vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau, obrigado. Gente. Obrigada. Vai lá, esse é mais um conteúdo do UOL Prime para você, tá aberto também para você acompanhar pelo YouTube mesmo, você pode ouvir esse podcast ou em qualquer plataforma que você preferir. Hoje o primeiro episódio, na quinta que vem tem outro episódio, Brasil para Maiores, um mergulho justamente na produção pornográfica brasileira.